Olá, boa noite. Vamos começar aqui daqui a pouquinho mais uma temática. Boa noite, Nelma. Boa noite, Lima. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês em mais uma temática muito interessante que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos, e a temática de hoje é a indulgência, né? Bom demais estar com vocês. Dá mais alguns minutinhos e o pessoal está entrando. Que bom, que bom. Muito bom. Mais uma vez, né, agradecendo essa oportunidade de sentir, né, essas energias positivas, essa casa de oração maravilhosa que sempre acolhe, sempre nos acolhe com tanto amor, né? Agradeço ao nosso irmão Lima por essa oportunidade aí de estar fazendo essa parceria e eu poder usufruir um pouquinho com vocês, certo? O som tá bacana? Estão me ouvindo bem? Dá um legalzinho aí para quem tá ouvindo bem. Se eu preciso ajustar alguma coisa, eu acho que tá legal. Boa noite. Perfeito, perfeito. Que bom que vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, todos entrando nessa live. Espero que a gente possa... Vamos lá, camarada. Noite boa. Valeu. Muito bem, muito bem. Grande Raimundo. Que bom estar com vocês. Grande Lima, tudo na paz, mano. Tudo na paz. Então vamos lá. Vamos iniciar, né? Tá gravando aqui, tá perfeito o som, vocês estão ouvindo bem. E essa é uma temática, a indulgência, né? A indulgência é uma temática que cabe para todos nós, a todos os momentos. A todos os momentos. E eu particularmente venho experienciando essa temática em todas as circunstâncias da minha vida, né? E sou testado a todo momento. E eu sempre penso nisso como um norte, né? A indulgência, ela nos dá a oportunidade de entender o próximo, né? E assim conseguir conviver, né? Nessa sociedade tão diversa e por tantas complicações que a gente mesmo traz, né? E eu convido a todos vocês a, antes de estar analisando esse tema, até buscar em alguma outra oportunidade de ver o conceito que vocês vão encontrar no dicionário, né, quando se trata de indulgência, né, que está à disposição para perdoar o erro, né, perdoar as culpas, enfim, essa é a ideia geral de indulgência. Mas a indulgência, segundo o Evangelho, né, que é uma base fantástica que nós temos, pressupõe valorizar o bem em vez do mal, relevar os equívocos e compreender a fragilidade natural de todo ser humano. Olha que coisa fantástica. E aí a gente começa a buscar se entender nesse processo. Olha que coisa. Se porventura você já se conhece, você reconhece a sua fragilidade, naturalmente, por um traço de empatia, a gente tem que considerar que todos nós estamos nesse mesmo caminho, capazes de errar, capazes de cometer equívocos, como qualquer outro. Então aí a gente já começa a tolerar, não é? Entender os equívocos dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Hoje a ideia é fazer com que a gente consiga atender a esses irmãos e tentar sair um pouco dessa ideia de sermos apenas os pacientes, né? De tentar ouvir o outro e tentar ajudar o outro. É lógico que nesse processo a gente acaba sendo doente também em muitas situações, mas o detalhe é fazer com que a gente consiga se entender nesse processo e conseguir se modificar, né? Eu me recordo de uma experiência que o Cláudio Emanuel teve
né, numa certa mediúnica que ele estava falando, e aconteceu o seguinte, terminou, pro final da reunião, teve as comunicações, e houve uma pergunta de um dos colaboradores da parte espiritual, e que falou para ele assim, e se aqui agora tivesse uma pessoa que manifestasse e viesse até você e te agredisse, e tentasse te agredir, o que é que você faria? E aí eu tentaria me defender ou conversar com o pessoal, mas ele insistiu, mas se ela ainda assim viesse te agredir, não ela levantasse, fosse te segurar. E aí ele começou a questionar nosso irmão nesse ponto, até chegar o momento que ele disse, olha, eu não sei o que eu ia fazer. Não sei o que eu ia fazer. E aí o seguinte, a ideia que ele colocou é que todas essas pessoas que têm esse tipo de comportamento é porque elas são as doentes, né? E quando é que a gente então vai conseguir entender se porventura a gente vai estar nessa situação ou não, não é? O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas vivem doentes e nos testam nesse momento, né? E a questão que eu quero colocar é quando é que nós seremos o paciente nessa situação, né? Quando é que a gente vai conseguir se identificar, né? Se a gente conseguir identificar que aquela pessoa que está nos fazendo o mal naquele momento ou tentando é o doente da situação, o nosso entendimento para com aquela pessoa é diferente. Essa que é a questão que a gente deve observar. Se porventura a gente estiver em qualquer situação e tomar um tombo de alguém, né, às vezes a gente se chateia por causa daquilo, mas se a gente perceber que aquela pessoa é um ser que é considerado especial, tem alguma doença mental, a gente vai tolerar. E na verdade a gente tem que entender todas as pessoas que estão ao nosso redor, independente de ter uma doença física ou mental já atestada, é que todos eles são capazes de passar por situações semelhantes a essas e que a gente deve tolerar, né? Entender o próximo nesse sentido. Eu estou tentando trazer essas vivências para a gente conseguir aplicar a indulgência nesse momento, né? Eu posso trazer para vocês aqui uma situação que ocorreu bem recente, né? Eu não sei se vocês conseguiram observar nos noticiários, mas teve um artista, né, brasileiro que teve a sua obra quebrada no ato de uma pessoa ter comprado e quebrou na frente dela, né? A pessoa comprou e alegou que ele tratou, olha que coisa, que ele tratou as pessoas no empreendimento dela, não sei se foi um restaurante, tratou mal. E ela simplesmente pegou a obra dele, jogou no chão e falou, olha, não distrate mais ninguém. E eu fiquei pensando naquilo. Eu fiquei imaginando, vamos lá. Eu vou trazer toda a minha sinceridade nesse momento, né? Ela disse assim, eu pensei assim, olha, bem feito. Tá aí. Ele tratou mal e ela foi lá, comprou aquela obra que era mais cara do momento e quebrou. E a gente começa a julgar essa situação. Olha que coisa. A gente começa a julgar essa situação. E eu fiquei pensando, será que ela fez o correto em ter chegado lá e quebrado essa obra, né, na cara dele? Porque assim, para vocês que conseguiram produzir alguma coisa e vocês criaram, a gente tem um certo amor e um certo apego, deve ser muito difícil você criar uma obra que é considerada mais cara das minhas produções e de repente alguma pessoa vai lá e quebra. Olha que coisa complicada ia acontecer. Olha o sentimento que ela fez com que ele passasse. Aí eu imaginei, bem feito, porque ele foi lá, distratou as pessoas, são seres humanos, e ela descontou. Olha aí, gente, o que a gente está passando por esses momentos, né? Olha aí, quando é que não houve indulgência? Onde é que foi isso? Será que ela está certa em ter feito aquela situação? Será que ele também estava certo em ter destratado as pessoas no restaurante dela? Ou eu não me recordo bem onde foi o empreendimento? É claro que não. Não é verdade? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sim. Para lembrar da Santa Dulce. Nossa Senhora, isso é exatamente uma das histórias que ela tinha. Está retratada até no filme, né? Que ela deu a mão e tomou uma cusparada. Isso aqui é meu. Agora me deu dos outros. Olha, gente, atitude de amor arrebata qualquer situação. Esse que é o fato. E o que eu devo trazer para a gente aqui enquanto reflexão
é para poder a gente conseguir se colocar no lugar do outro nesses momentos, para poder a gente não entrar nesses embates. Porque eu confesso a você, porque a ideia que a gente tem inicial é de sentenciar logo todo mundo e fazer o nosso julgamento, não é? E apontar, não é? E dizer quem está certo, quem está errado. É claro que a gente precisa definir na nossa mente o que é certo e o que é errado. Isso nós chamamos de consciência, né? Na nossa consciência está lá essas definições. É bem certo que no nosso interior, graças à divindade, graças a essa lei de adoração, que é uma lei natural, graças àquilo que Deus implementou em nosso âmago, a gente sim, se nós buscarmos no fundo da nossa alma, no nosso interior, a gente vai conseguir definir o que é certo e o que é errado, nas bases que a gente diria cristã, nas bases da boa nova, nas bases do bom entendimento. Mas ao longo do tempo a gente consegue corromper isso. Por que, Igor? Porque o que é certo para mim, pode ser que não seja certo para o outro. Isso acontece muito. Tem muitas verdades que são para mim, mas para o outro não é. Né? Tem gente que está adorando esse retorno e fazendo os paredões da vida, né? Expondo todo mundo, achando que aquilo está certo. Mas para mim não está. Estão entendendo? Hoje a gente não pode fazer um tipo de situação dessa, porque é um tipo de aglomeração, a gente está num processo de pandemia e temos que cuidar um dos outros. Porque se fosse normal, hoje com certeza eu estaria fisicamente no Cetras com todos vocês lá. Em dias, como se fosse um dia normal, mas a gente não está, a gente está buscando outras alternativas, né? E vamos até repensar se a gente vai conseguir voltar, como é que a gente vai voltar, como seria o processo de limitação para a gente estar dentro de uma casa espírita. Tem que ser algo muito responsável que a gente tem que pensar, certo? Isso é natural que todos os dirigentes comecem a pensar, mas o detalhe é que nós devemos cuidar um dos outros, né? E aí eu posso colocar para vocês que, assim, por que, né, voltando a essa questão, por que devemos ser indulgentes? E aí eu posso pontuar para vocês vários equívocos que a gente já teve, principalmente em vidas passadas, né, que graças a Deus a gente tem essa base no Espiritismo e a gente consegue pelo menos buscar lá no nosso interior, né, nesse véu. Em alguns momentos a gente tem até a chance de entender algumas coisas que nós fizemos e justificar problemas que estamos passando. Por isso mesmo que nós não devemos julgar as pessoas. Nós não devemos dizer, sentenciar, né, todos os equívocos que são feitos. E aí eu sempre coloco essa situação: não julgueis para não ser julgados, né? Nós não devemos julgar. E eu gosto de colocar muito isso, né? Porque quando você vê alguém roubando, você sabe que está errado. Quando você vê alguém estuprando ou ouve alguém que foi violentada, você sabe que está errado, né? Inclusive, tem uma situação que eu vi no jornal hoje pela manhã e eu achei um absurdo muito grande. Uma criança de 10 anos que está gestante entrou num processo de aborto, não é? Tá fundamentada na legislação esse fato, não é? E assim, eu não vou entrar muito em detalhes com relação a isso, mas vale a pena a gente colocar, né? Porque nesse caso é uma gravidez de muito risco, que poderia estar trazendo para a criança, ou melhor, para a mãe, um risco de morte. Então, existem brechas na lei nesse propósito, não é? Mas eu não vou entrar em detalhes nesse sentido. O que eu quero entrar em detalhes é que um fato desse que aconteceu e que está tendo essa repercussão, muita gente sabendo de coisas, a identidade daquela criança está comprometida, muita gente simplesmente dando a sua opinião, pressionando, e a gente não tem ideia de tantos problemas que vão ocorrer com aquilo ali. E agora perceba, olha que eu não vou entrar muito agora em detalhes com essa questão do aborto, se pode ou não pode, qual é a visão espiritual, que isso gera uma outra doutrinária, né? Mas assim, o ponto que eu quero chegar é esse cidadão, esse espírito que cometeu esse ato de violência com essa criança desde os 6 anos. Como é que ela está agora? Ela está foragida, né? Mas onde é que entra isso aí? Onde é que entra a responsabilidade dela? Onde é que entra
a minha vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Está todo mundo sendo testado nesse momento. Vocês estão me entendendo o ponto onde eu quero chegar. O principal ponto onde eu quero chegar é esse. Se eu aqui agora começar a sentenciar esse rapaz e querer fazer justiça com as próprias mãos, desejar todo o mal para ele possível, que ele vá para a prisão, que ele passe por isso ou aquilo, que são os pensamentos que vêm na nossa mente, e de repente eu desencarno e me encontro na mesma situação que ele, buscando no meu histórico anterior de vidas passadas, e onde eu possa ter feito algo semelhante ao que ele fez, ou até pior. Meu Deus, vocês estão entendendo a gravidade desse julgamento? Deixa eu ver aqui. Até onde a indulgência nos leva à passividade? É complicado isso. É muito difícil. É muito difícil. Eu estou trazendo um ponto aqui agora que eu posso estar sentenciando esse cidadão que fez uma atrocidade dessa e ter feito pior. Olha que coisa. Nesse ponto aí, a justiça divina, a lei de causas e efeitos vai atuar nessa pessoa. É fato. É fato. Mas não pode ser eu, Igor, que vá lá dar um jeito nesse cara. Não pode ser eu, Igor, que simplesmente vá lá e numa prisão cometa uma atrocidade que eu não vou nem trazer aqui exemplos do que a gente pode fazer. Vocês estão entendendo o ponto onde eu quero chegar? É muito difícil. Uma situação muito complicada, uma situação muito complicada para a família, uma situação muito complicada para essa criança que vai ter tantos traumas, porque tem pessoas que são adultas, que passam por violências sexuais nesse nível, que estão transtornadas até hoje. Imagine para uma criança. Gente, é muito problema. E aí eu estou colocando um exemplo desse, que é um exemplo violentíssimo, para nos testar a indulgência, né? Nos testar o perdão. Meu Deus, é difícil. Eu confesso para vocês que não é fácil. Não é fácil. Eu estou falando isso, estou me emocionando com essa situação. Imagine se ela fosse da minha família, se ela fosse a minha filha, se ela fosse a minha irmã. Meu Deus, é uma situação terrível. Mas aqui nesse momento a gente precisa agora orar muito. Orar muito para que essa família seja envolvida com umas boas energias e consiga dissipar esses pensamentos negativos para poder fazer com que não influencie negativamente na vida deles. Né? Porque a gente não tem ideia do histórico de vidas anteriores. Não nos cabe aqui agora estar julgando isso e definir, se, na verdade eu detesto isso. Né? Se você tirou a perna de alguém, você vai ser tirado a perna. Não existe esse determinismo. Existem as variações. Existem muitas variações. Mas com certeza a lei de causas e efeitos está aí. Não é? Então eu convido a todos para refletir sobre esse assunto e tentar buscar a indulgência nesse ponto. Né? O que Jesus faria nesse momento? O que nossa irmã Dulce faria? O que nossa Santa Dulce faria nesse momento? O que um Divaldo Franco faria nesse momento? Eu estou buscando as nossas referências que a gente tem aqui, né? Igor, a gente não é irmã Dulce, a gente não é Divaldo Franco, a gente não é Chico Xavier, mas é uma referência. A gente precisa sair desse estado, né? E aí eu trago para vocês uma outra vivência, que foi uma vivência minha, que foi muito interessante. Eu fui convidado a participar da reunião mediúnica lá no Jesus e a Fé e a Caridade. Né? O coordenador me convidou porque teve uma mensagem que envolvia uma preocupação com relação a uns processos que nós estávamos elaborando, e eu fui. Né? Mas chegando lá, a gente fez todo o processo normal e eu tive a oportunidade de vivenciar uma comunicação de um espírito do qual eu fui o algoz. Eu senti isso. Logo quando ele se manifestou, eu consegui sentir todo o ódio que ele tinha naquele momento. Eu não conseguia dizer exatamente o que foi que eu fiz, mas a sensação em meu coração era clara que eu não tinha feito algo bom, algo positivo, que eu tinha feito algo muito ruim para aquele espírito que estava sofrendo. E aí eu fiquei pensando, gente, eu não consigo lembrar de nada. Eu, graças a Deus, nesse momento, eu não tenho inimigos. Eu sempre estou buscando viver de cabeça erguida, e por onde eu passar, eu preciso fazer com que eu tenha boas relações com as pessoas, buscar reencontrar os nossos irmãos, buscar refazer os nossos laços, fortificar para poder a gente conseguir vencer esse processo que é tão complicado, né?
Mas aí eu consegui sentir que em outros momentos, em outras vidas, em outras oportunidades, a gente fez muito mal a tantas pessoas. Gente, eu fiquei muito reflexivo sobre aquilo e eu agradeci aquela oportunidade de estar frente a frente, não é? Com um espírito do qual eu fiz tanto mal, não é? E assim, logicamente houve a condução dos doutrinadores do momento e eu passei a refletir muito sobre aquilo. No outro dia eu acordei muito cedo, abri o Evangelho, vibrei positivamente para esse irmão do qual eu fiz tanto mal. E agora, o que eu devo fazer? Eu devo continuar na minha jornada. Eu devo continuar com os meus pensamentos positivos. Eu devo continuar com a minha reforma íntima. Porque o processo de desobsessão, se é que ela esteve naquele momento, ele só vai ser desfeito com o trabalho. Não é? Um espírito que deseja te acompanhar, ele tem afinidade. Se você está buscando fazer o bem, ele vai continuar contigo. Uma hora ou outra, ele vai entrar nesse processo do bem ou ele vai se afastar. Vocês entendem como é a situação? E eu até concordo até com o nosso irmão Lima, né, numa oportunidade que ele falou, né? Até esse processo dos espíritos que estão nos perseguindo está até mudando, digamos assim, não é? Porque a gente por si só já está se atrapalhando todo, não é? A gente por si só. No caso, a gente está atrapalhando esses espíritos. A obsessão às vezes inverte o processo. A gente está atraindo eles. Não é verdade? Talvez não tenha relação nenhuma naquele momento e foi um momento que você trouxe essa aproximação. É algo muito interessante da gente pensar, né? Para a gente conseguir se vigiar, né? Nesses momentos. Nossa, eu estou um pouco emocionado porque são temáticas que nos trazem essa vivência e essa experiência que eu tive com esse espírito, para mim me tocou muito. E me botou os pés no chão. Me colocou os pés no chão porque eu estava pensando no seguinte. Existem ainda adeptos que a gente deve resgatar, né? Ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é santo. Porque senão nós não estaríamos aqui. Eu sempre falo isso, gente. O mundo é um mundo de provas e expiações e a Terra ainda é um planeta de espíritos inferiores. Se são espíritos inferiores é porque nós ainda estamos passando por muitas dificuldades. Nós ainda geramos tantos transtornos, geramos tantas vibrações ainda negativas. E assim, eu confesso a vocês que é muito triste a gente estar analisando essa situação. A gente vê o comportamento desses nossos irmãos que estão destoando daquilo que nós buscamos como mais importante, né, que é o cuidado. Nesse momento de pandemia, eu estou dizendo, que é o cuidado, quais são os valores que realmente são necessários, o que é necessário para o nosso crescimento. Tudo isso a gente está começando a colocar aqui em pauta. E muitas pessoas, muitos irmãos nossos ainda estão buscando a volta ao normal. Mas o que seria o normal? Me desculpe a palavra, né? Mas a gente voltar àquela bagaceira que era anteriormente, né? Alimentar todos os vícios, alimentar todas aquelas paixões que nós buscávamos e entendíamos como verdade. Será que esse é o normal que nós temos que buscar? É uma reflexão muito, muito delicada que nós devemos ter. E qual seria então o nosso ponto de indulgência para com esses irmãos que estão aí, né? Como é que a gente deve tolerar? Como é que a gente deve orientar, né? E trazendo para essa vivência, tem uma frase que é bem interessante, né? Que diz assim, que está lá no livro dos Espíritos, melhor, no Evangelho, que diz assim: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Gente, se vocês puderem gravar isso, se vocês puderem trazer isso e colocar na vida de vocês, façam. Façam o mais rápido possível, porque esse olhar para conosco é o que está faltando. Porque está muito fácil, é muito fácil só estar apontando,
dizendo quem está certo, quem está errado, está cochichando. É aquele problema que eu sempre gosto de falar, a gente tem que controlar a língua, porque quando a gente começa a falar, aí gera aquilo que nós chamamos de fofoca, né? E isso vai alimentando uma coisa ou outra, quando vai ver tem uma bola de neve enorme, a gente já não consegue mais controlar, porque a gente não conseguiu controlar essas pequenas ações. Isso a gente tem que observar bastante. Não espalhar, não é, os equívocos dos nossos irmãos. Eu sempre digo, se você não puder ajudar, meu amigo, não atrapalhe. Porque de problema já basta o mundo inteiro que nós temos aí. Não é verdade? É preciso a gente olhar para nós mesmos, não é? Ser severos com nós mesmos. Encontrar nas pessoas que estão ao nosso redor o que ela tem de melhor. Esse é o grande desafio. E assim, eu confesso a vocês que eu tinha um plano de vida para mim, né? E a vida vai me levando para outros rumos dos quais eu não tinha planejado, entre aspas. Mas quando eu chego num local, num ambiente de trabalho, num ambiente de estudo, e me deparo com uma situação, eu começo a entender o propósito de eu estar ali. De estar aproveitando a vivência com cada um, né? Principalmente em ambiente de trabalho, em ambiente escolar, em ambiente de universidade, né? Eu não vou nem citar o ambiente familiar, porque esse é o primeiro. Esse é o primeiro que nós nos deparamos com tantos questionamentos, com tantos problemas, mas que ali a gente deve, primeiramente, entender o próximo, entender o irmão. Não é? E aí eu trago para vocês, em quantos momentos vocês já passaram por tantas circunstâncias das quais não concordam com uma coisa ou com outra, vocês não discordam, ou conseguem identificar tantos problemas, mas precisa conviver com aqueles irmãos que estão ali, seja nos ambientes que eu estou listando. E aí deixa eu ver aqui, e aí que está, nesse momento que vivemos, está ajudando para refletirmos o que fazemos de certo ou errado, como qual caminho devemos pegar para o nosso melhoramento. Isso aqui é Josi, não é? Eu concordo. Definir o que é certo e o que é errado, a dica que a gente dá é tomar como base o Evangelho. Tomar como base a Boa Nova para definir o que é certo e o que é errado é o nosso melhor norte, é o nosso rumo. Né? Eu sempre digo isso. Vamos construir, fortalecer essa consciência que nós temos aqui, ó. Cada um tem, né? E ela precisa estar bem definida para a gente não cair em equívocos, né? Para a gente não cair em situações das quais a gente vai precisar conviver com aqueles irmãos que têm tantos problemas, mas que a gente precisa estar ali. E o que seria mais fácil? A gente simplesmente apontar o erro e dizer que a pessoa está errada ou mandar embora. Eu já passei por experiências desse momento em que eu tive que chamar o grupo e falar, olha, se é para você dizer que está errado simplesmente por estar, eu prefiro não ouvir. Mas se você me trouxer uma solução de convivência, aí sim, a gente pode se abraçar aqui agora. O pior é o susto e a vergonha do nosso erro. Caramba, isso é um ponto que realmente nos traz uma reflexão. Mas é o início, né? Pior é quando a gente ainda não consegue identificar aquilo como erro. É um estágio, né? Quando nós identificamos é um outro. Aí bate a vergonha. Aí temos que trabalhar o auto-perdão. Olha quantos fatores vêm se desdobrando, né? Porque não adianta, se você não se perdoar, você não sai. Se deprime, não é? Precisamos nos auto-perdoar. Entender que temos equívocos, que temos problemas, não é? Agora imagine, a gente está nesse processo de vergonha do nosso erro. Encontrar um outro irmão que vai ainda pisotear, que vai ainda sentenciar a nós mesmos, né? Que vai colocar o dedo na nossa cara, apontar os equívocos, não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. E esse que é o detalhe. A gente precisa identificar o erro, mas tem que saber até como falar, né? Tem que ter muito amor envolvido nesse momento. Tem que ter muito amor. A gente tem que ter a finalidade, né? Isso é como um norte, né? É potencializar nas pessoas o que elas têm de melhor. Porque essa pessoa que está cometendo equívoco, né? Essa pessoa que você está identificando, ela também tem amor ali. A gente precisa acender aquela chama ou fortalecer mais, porque todo mundo tem algo de bom.
Por mais que pareça que não. Por mais que pareça que não. E é assim que a gente vai ganhar. É assim que a gente vai ganhar. Eu tento trazer um lema para a minha vida que eu prefiro sair, gente, no prejuízo do que ter que me dispor com alguém, do que ter que guerrear. Porque eu tenho a impressão que nós já passamos muito por essa situação e hoje já chega. Hoje já chega, a gente tem que até se desapegar de tanta coisa para poder a gente dar valor ao que verdadeiramente importa. Né? O que importa para mim hoje? É ter um bom carro? É ter a casa perfeita? É ter o melhor emprego? É ter o melhor salário? Mas aí a gente esquece. E os valores espirituais estão aonde? Veja que eu não estou aqui dizendo que a gente não pode ter o nosso conforto, não pode estar buscando melhoramento. De hipótese nenhuma, não estou falando isso. Estou falando que a gente precisa primeiro colocar em prioridade os objetivos do Espírito. Eu lembro de um congresso, né, que era o primado do Espírito. A gente tinha que entender lá qual era a verdadeira necessidade, qual era o principal interesse que nós devemos colocar em prática aqui. Né? Se nós formos listar uma série de coisas aqui, talvez 90% ou sei lá até 100% são coisas apenas materiais. A gente tem que se desapegar disso. Precisamos entender o principal objetivo de nós aqui, não é? Porque essa ideia vai nos rodear a todo momento. Essa guerra, entre aspas, entre o espírito e a matéria é muito antiga. É muito antiga. Eu coloquei aspas porque a matéria por si só, ela não deveria definir o que nós somos, porque é uma escolha nossa. A matéria é uma ferramenta de crescimento. A gente precisa dela para galgar o caminho, né? Mas a gente faz dela um uso tão exacerbado que ela acaba nos dominando. A gente acaba se perdendo no materialismo. Esse é um grande problema, porque durante o processo de criação divina, ele vai gerar dois fatores ali, o espírito e a matéria. E a gente vai entrelaçar nesse processo para poder a gente começar a vivenciar, tanto no mundo primitivo, ao mundo de provas e expiações e aí por diante. Então, a lei é harmônica. Somos nós que, pelo livre-arbítrio, por nossas escolhas, que damos o time desse processo, se vai ser longo ou se vai ser curto. E nós, aqui na Terra, estamos num processo que ainda está muito atrasado, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Me desculpa, tanto questionamento, mas deixa eu tentar ler aqui. Nossa amiga Josi deu uma travadinha aqui, gente, mas eu acho que está voltando. Estão me ouvindo? Bem. Pronto, eu acho que voltou aqui. Perfeito. E assim, gente, essa é um norte que a gente deve colocar aqui, né? Porque desde como eu me entendo enquanto espírita nessa minha jornada aqui, eu sempre venho ouvindo que o mundo está passando pelo processo de transição, de transformação, desde sempre. E agora eu consigo identificar um certo ápice no momento, né? Porque tudo que está acontecendo agora, as respostas estão muito claras. Se você comete um equívoco muito grande, é exposto em rede nacional e você acaba ficando face a face com aquilo, né? Hoje está muito claro as definições para onde a gente quer ir, né? Está muito claro esse processo, a escolha. Digamos assim, ou o lado do bem ou é o lado do mal. Está muito claro essa escolha. Tomara que a gente escolha o lado do bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós deixarmos fazer com que essas paixões, esses vícios, essa parte material consiga sobrepor, a gente volta ao que era antes. A gente vai querer o novo normal, ou melhor, o normal anterior que estava antes, mas nunca mais vai voltar. Nunca mais. Eu tenho certeza disso, porque as circunstâncias estão sempre colocando a gente nesse propósito.
foi somente, eu não sei, vocês vão conseguir atestar isso, foi somente esse período de distanciamento, esse período com que a gente conseguisse permanecer mais em casa, para a gente ver a resposta positiva da natureza. Enquanto nós somos tóxicos, pô, é tão ruim eu falar isso. É muito ruim eu tá falando que eu concluí aqui que eu estou prejudicando o meu planeta. E é verdade. E é verdade. O quanto nossos irmãos ainda estão nesse processo de degradação de si mesmo enquanto espírito e do planeta maravilhoso que nós temos aqui. É uma reflexão muito profunda que a gente deve fazer, né? Muito profunda. E assim, esse momento que eu estou trazendo para você de não julgar para não ser julgado, que é um dos desdobramentos desse processo de indulgência, vai estar muito claro agora. Vai estar muito claro. E eu posso garantir para vocês, né, que isso vai estar numa constância. Se nós formos começar a discutir o posicionamento de nossos políticos que estão aí, né, é muito fácil a gente se chatear tanto, é muito fácil a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. E aí entrar na contramão da verdade. Entrar na contramão da verdade. Eu fico pensando, quando é que a gente vai estar pronto para ter a atitude certa? Vamos ser testados a todos os momentos. Em todos os momentos. Em todos. E, gente, e se os espíritos trazem esse processo de indulgência como um fator chave para a gente crescer, é porque esse simples ato, com certeza, irá resolver muitos problemas de nossas vidas. Muitos, muitos. Tenha certeza disso. A partir do momento que eu entro em guerra, a partir do momento que eu faço mal, a partir do momento que eu desconsidero todo o processo de crescimento do meu irmão, a partir do momento que eu não tenho tolerância, a partir do momento que eu entro em guerra mesmo, isso vai trazer tantos problemas, tantos entraves. E aí eu digo para vocês, gente, nós somos espíritas. Se nós somos espíritas, a consequência de sermos espíritas é de entender a imortalidade da alma, é entender que nós temos várias vidas anteriores que nos geraram a tantas consequências que estamos tendo aqui. Então temos a chance de ter esse entendimento e não cometer os mesmos equívocos que estão nos entravando por tantos e tantos tempos. Esse é o conhecimento espírita da coisa. E a gente tem que ter alguma vantagem com relação a isso. Vamos aproveitar essa vantagem e aplicar, porque se não aplicarmos, continuamos no marco zero ou até no ponto negativo. Porque é pior. Para aqueles que têm conhecimento e cometem os equívocos, pesa muito mais para aqueles que não têm esse conhecimento. Aí meu compadre sempre dizia para mim, né? Para quem muito foi dado, muito será cobrado, não é? Essa é uma frase que vai nos acompanhar, né? E vira e mexe vocês vão ouvir bastante aí no movimento espírita. Mas a vantagem disso tudo é que se a gente conseguir internalizar isso como um fator positivo, com certeza a gente vai avançar muito. Vamos avançar muito. E aí eu vou trazer, já preparando para a gente ir próximo a esse final, né? Eu queria trazer para vocês essa ideia, né? Eu convido vocês até começar a estudar um pouco mais sobre o processo do mundo de regeneração, para a gente entender se nós estamos aptos a entrar nesse mundo mesmo, né? Se o meu pensamento de hoje cabe um mundo de regeneração, né? Se eu já estou desapegado o suficiente para entender o que eu devo fazer lá, né? Porque com certeza, gente, a palavra de ordem no mundo de regeneração é servir. Para aquele que não conseguir entender isso, para aquele que não for tolerante, para aquele que não conseguir colaborar com o crescimento do outro e naturalmente o crescimento de si mesmo, está fora. Está fora. Para aquele que ainda prevalecer com todos os benefícios materiais, sobrepondo o espírito, está fora. Não vai avançar, vai ficar para trás, vai passar por mais problemas, né? E eu sempre gosto de trazer isso, né? Existem outros planetas que estão passando por um processo de transição também, de mundo primitivo, assim como nós passamos aqui, um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. E quem sabe nós estaremos lá, nesse processo de transição, para colaborar para o crescimento intelectual, digamos assim, desses irmãos que estão passando pelo processo de transição. Isso me dá uma aflição muito grande, porque se nós formos para um mundo nesse nível,
Nossa estrutura física vai ser bastante diferente do que a gente tem aqui. As tecnologias a gente nem vai imaginar em ter agora o que a gente tem aqui. Hoje a gente está fazendo aqui a live num smartphone, né? É uma tecnologia fantástica. Daqui a pouco a gente já está fazendo já com projeção, né? E aí a internet, nossa senhora, a luz elétrica. Eu estou começando a retirar todos esses benefícios a nível tecnológico que não teremos nessas oportunidades de colaboração, digamos assim, né? E de vivência desses mundos de transição, como os capelinos vieram para cá e trouxeram eventos tecnológicos fantásticos, mas que a nível intelectual estava muito bem desenvolvido, mas não conseguiram avançar moralmente. Será que nós vamos cometer os mesmos equívocos? Né? Será? Uma outra coisa, gente, que vocês vão ouvir bastante, eu sempre ouvi, né? Que nesse processo de transição, vários espíritos terão a última oportunidade para conseguir se regenerar. Entre aspas aí, né? Entendam o processo de se regenerar. Terão as últimas oportunidades. Esses espíritos que estão tendo as últimas oportunidades vinham de reencarnações, de vivências anteriores terríveis também, mas que estão tendo a oportunidade. E aí a gente começa a fazer uma conclusão desse cenário global que nós temos. Com tantos espíritos vindo assim, e ainda a gente nesse processo, né? Justifica-se a dificuldade, justifica-se, né? Mas ainda assim é um processo de provação tamanho que a gente tem que ter aqui. É um processo de provação tamanho, né? Então, estou caminhando para o final dessa breve exposição e me vem uma reflexão muito grande, né? Que a gente vai ser testado. Vamos estar em todos os pontos, em todas as comunidades, em todos os níveis, os pontos de sociedade que nós estamos inseridos. Vamos ser testados. Primeiramente na família e aí por diante, né? Se você puder identificar o equívoco de um irmão, o traço de indulgência é saber buscar o que ele tem de melhor, o que ele tem de mais positivo e tentar alimentar essa chama para poder sobrepor aquilo que nós temos de ruim. Todos nós temos algo de bom, gente. Nós somos fruto de uma criação fundamentada no amor. Isso é fato. Nós precisamos identificar isso e abraçar essa ideia para que ela se materialize. Entender que todos nós, esses nossos irmãos que estão sob nossa tutela, eles precisam, acima de tudo, ter o que ele tem de melhor potencializado para crescer. E aí, conseguir identificar os seus equívocos. Quando você identifica um equívoco, entende esse processo, aí você começa a se modificar. Esse é o propósito da reforma íntima, não é? Não é maravilhoso? Porque se eu estiver cometendo algo que eu entender que não é errado, eu não vou ter melhora. Mas a partir do momento que eu sei que eu estou cometendo equívoco e aquilo é errado, eu consigo direcionar as minhas energias para poder melhorar. E é preciso ter muito amor nisso. Porque senão a gente gera outros problemas, né? E aí tem uma frase de Mahatma Gandhi fantástica, né? Que ele diz assim: se um único homem atingir a plenitude do amor, um único homem atingir a plenitude de amor, neutralizará o ódio de milhões. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. E se vocês buscarem nas suas vivências que estão aí, né? Que vocês devem estar pensando muito bem com relação a isso. Se vocês lembrarem de alguma ação que vocês poderiam responder com ódio, com raiva e devolver com amor, com certeza vocês tiveram uma experiência maravilhosa, porque vocês conseguiram quebrar esse ciclo de ódio, esse ciclo de rancor que pode nos acompanhar por muitos tempos, né? Por séculos, por milênios. Quando você devolve com amor, você quebra esse ciclo e renova-se e inicia-se um novo processo de libertação, né? É por isso que você vai ver lá, gente, no Evangelho, eu acho que 80% do Evangelho você vai ver lá: perdoai os inimigos, né? Reconciliai-vos quanto há tempo, porque isso nos causa tantos entraves, né? Nós devemos nos proteger com esse ato fenomenal que é a indulgência, porque ele sim vai colaborar conosco
para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vivência de amor. A indulgência é chave. A indulgência é chave. É claro que ainda precisamos aprender muito, é claro, mas isso vai melhorar e a gente vai conseguir sim superar, né? É o que eu trago para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham refletido bastante. Eu espero que vocês também possam aplicar, né, a indulgência no seu dia a dia, aplicar a lei de amor, né? E beber dessa fonte maravilhosa que é a Boa Nova, porque só ela, né? Quando Jesus é o caminho e a verdade e a vida, não é à toa. Não é à toa. Esse norte nós temos. Vamos abraçar, né? Vamos buscar sim ser indulgentes. Vamos tentar amar mais. Devolver com amor com todo esse sentimento que a gente pode ter de raiva que pode trazer, porque isso é fato, né? A gente pode ser movido para um sentimento muito ruim, mas ele pode ser transformado. Que a gente devolva amor, né? Continuem, gente. Continuem vibrando positivamente para a melhora da humanidade. Que a gente possa entrar nessa nova frequência que o planeta Terra está passando, que a gente possa entrar em sintonia com ela. Como é que a gente faz isso? Vibrando e fazendo bem. Porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar lá. Porque a lição sabemos de cor, né? Só nos resta aprender. Jair usava muito essa frase nas músicas de nossos músicos fantásticos que temos aqui. Mas que essa lição entre no coração de vocês e que apliquem muito amor, principalmente na família de vocês, agora que a gente está mais pertinho. Eu gosto de trazer essa mensagem final para vocês. Aproveitem esse momento que a gente chama de distanciamento social, que está aproximando tanto. Porque nós estamos aproximando os corações. E quando a gente aproxima o coração, a gente não precisa falar alto. Né? Eu li isso recentemente. Né? A gente fala baixinho. Porque os corações estão próximos. Quando a gente grita com o outro que está muito perto da gente, não faz sentido nenhum. A justificativa é porque os corações estão afastados. Olha que coisa linda, né? Por isso que a gente grita, porque a gente não consegue se ouvir. Mas quando a gente está amando e quando a gente quer muito bem ao outro e os corações estão próximos, basta sussurrar, basta um olhar, basta uma vibração de amor que vai dar certo. Fiquem com Deus, muita paz para todos. Eu amei estar aqui com vocês e na próxima estaremos juntos novamente com mais um convite da programação que nosso irmão Lima nos trouxer. A gente vai abraçar e para mim vai ser uma honra enorme estar com vocês e sentir essa energia positiva que o Cetrasc nos dá essa oportunidade, de sentir o Cetrasc aqui em casa, sentir essas energias positivas desses irmãos benfeitores que são coordenadores desse grupo, dessa casa de oração, que com certeza está também na casa de cada um de vocês. O fato da gente estar fazendo de forma remota, mas existe sim uma ligação da casa de oração. Vocês vão poder sentir essa energia positiva desses irmãos benfeitores que estão aí, que a gente possa se aproveitar delas e se fortificar para que amanhã a gente consiga vencer essa batalha. Tá bem? Obrigado, Lima. Obrigado, meu irmão. Muita paz para todos. Fiquem com Deus. Sim, Lima, nós nos encontraremos amanhã. Vai ser muito bom tê-lo também. Adoro estar contigo. Forte abraço para todos. Beijo, gente.